Olá pessoal, Fábio Akita. O episódio da semana passada foi bem pesado em conceitos. Estamos no 9º episódio da série Começando aos 40. Episódio 4 do tema de back-end e a segunda parte especificamente sobre concorrência e paralelismo. Para variar, eu tentei encurtar esse episódio, mas ele vai acabar virando um dos mais longos da série de novo. Se você ainda não assistiu meus episódios anteriores do tema de back-end, eu recomendo que pause agora e vá assistir, porque tudo que eu falei antes vai convergir hoje. Como eu já disse, é um tema bem cabeludo e vamos tentar desembaraçar os últimos conceitos que vocês vão precisar saber para conseguir seguir com seus estudos sozinhos. A pergunta que todo mundo fica na cabeça é: qual das linguagens é a mais performática? Ou qual vai me dar a escalabilidade do WhatsApp e ao mesmo tempo ser mais fácil de programar? Vários números podem parecer impressionantes. Muita gente adora repetir os X milhões de conexões simultâneas que um servidor do WhatsApp consegue suportar e chegam à conclusão que não existe nada melhor do que Erlang. Esse número é bacana, mas não é impressionante. Parem de se impressionar com números sem contexto e parem de ficar escolhendo tecnologia baseada em blog post ou palestra de engenheiro de Netflix ou Facebook. É um absurdo sem sentido para pessoas que deveriam ter como profissão raciocinar com lógica. Repitam comigo: você não é o Netflix, seu produto que ainda nem saiu do papel, não tem nenhum usuário, você não precisa nem pensar na escalabilidade massiva de um Netflix, que em horas de pico pode representar 1/3 do tráfego total da internet dos Estados Unidos. Quando alguém me pergunta: Akita, queria fazer tal coisa do Facebook, será que dá? Minha resposta é a mais óbvia: claro que dá. Você está disposto a pagar o mesmo que o Facebook pagou? Se sim, então claro, dá para fazer igual ou melhor. Guardem esse pensamento, eu ainda vou falar sobre isso em mais detalhes em outro episódio, mas por agora só entendam essa verdade. Foda-se 1000 conexões simultâneas ou 10 milhões de conexões. Sua preocupação como iniciante está a milhares de anos-luz de distância disso. Atenha-se a entender as tecnologias sem virar fã de marcas e ter metas fora da realidade. Já entendemos os mecanismos básicos de como conseguir ter concorrência e paralelismo, mas, na minha opinião, o real problema é coordenação. Não adianta nada você ter silício suficiente para executar milhares de threads em paralelo se você não consegue coordenar o trabalho dessas threads. Então, se tiver uma única coisa que você precisa levar dessa série toda, é que a coisa mais importante nesse tipo de programação é conseguir a maneira mais simples e barata de coordenar tarefas concorrentes. Vamos voltar ao que interessa. Você é um iniciante. Finalmente entendeu os conceitos mais básicos de processos e threads. Aprendeu rapidamente sobre fork, sobre copy on write, que ajuda a economizar memória, mas você precisa entender alguns conceitos adicionais sobre coordenação agora. A unidade mais simples numa CPU é uma instrução em assembly, que usa como argumentos certos valores que você preenche em determinados registradores. Daí a instrução executa e o resultado é escrito pela CPU em algum acumulador ou outro registrador. Ele incrementa o contador de programa e vai para a próxima instrução. É assim que a CPU começa a transformar o mundo ao seu redor. Tudo que você programa serve para pegar alguma informação que o mundo exterior vai te fornecer, por exemplo, o que o usuário digita ao programa, e você vai usar essa e outras informações para gerar algum resultado. Programação é basicamente isso, transformação de dados. Uma instrução simples de soma pega dois números que você armazena um em cada registrador, a instrução executa o cálculo e transforma esses dois números num único que representa a soma deles e grava em outro registrador. Essa instrução é basicamente o que você chamaria de uma função. Toda função recebe parâmetros ou argumentos de entrada, processa alguma coisa e retorna algum valor de saída. E você pode usar o resultado de uma função como parâmetro ou argumento de outra função, e então vai encadeando uma função atrás da outra. Quando você manda o sistema operacional executar o binário do seu programa, digamos um programa como wget ou curl no Linux,
que você pode pensar como se fossem navegadores web muito simples que rodam na linha de comando, você normalmente passa um argumento ou um parâmetro, no caso uma URL, de algum arquivo que você quer baixar. Você já viu ou vai ver um monte de tutoriais que usam um desses dois comandos para baixar alguma coisa. O OS vai fazer o que já expliquei antes: alocar memória, criar um processo isolado, carregar seu binário e passar esse parâmetro para o processo. Esse processo vai executar, no caso conectar num servidor que você mandou e baixar o tal arquivo, e quando terminar o OS vai descarregar e liberar os recursos e o resultado. Se tudo deu certo, pode ser um arquivo gravado em algum lugar no seu sistema de arquivos. Nesse caso, o programa funciona como uma função também. Ele tem uma entrada que é o URL que você passou de parâmetro e tem um retorno que foi o arquivo gravado. Ele transformou uma URL em um arquivo. Em sistemas Unix ou Linux, os shells como Bash ou ZSH, onde você roda na linha de comando, permitem encadear esses programas como se fossem funções. Quando seu programa carrega e vira um processo, o sistema cria 3 canais unidirecionais: um canal padrão de entrada ou Standard In ou STD In, um canal padrão de saída ou Standard Out ou STD Out e também um outro para erros, o STD ERR. Na prática, pense que todo processo pode iniciar conectando alguma coisa no STD In e alguma coisa no STD Out. Por exemplo, podemos usar o tal programa curl para baixar um arquivo da web, mas em vez de gravar em um arquivo local, podemos redirecionar o conteúdo baixado para esse STD Out e conectar no STD In de outro programa, por exemplo. Um programa como o famoso grep, que filtra texto para fazer pesquisa. Quando ensinei sobre processos, eu já expliquei que processos sobem em espaços isolados de memória e o código interno do processo não interfere no espaço de memória de outro processo. O que eu acabei de falar sobre encadear processos, redirecionando o stdout de um no stdin do outro, usando o que chamamos de pipes, é a primeira forma mais simples de comunicação e, portanto, coordenação entre processos, mas não é o único e nem necessariamente o mais útil, porque você só liga o final de um programa ao começo de outro programa, e esses canais só têm uma direção, ou seja, o primeiro programa é quem manda coisas para o segundo programa, mas não o oposto. Sem entrar em muitos detalhes hoje, existem outras formas de um processo se comunicar com o outro. Como eu já disse antes, existem os sinais como o seguinte, e você pode codificar seu programa para ignorar isso ou fazer alguma coisa quando recebe esses sinais ou eventos. Novamente, é mais uma forma rudimentar de comunicação. Uma terceira forma é que dois processos abram um mesmo arquivo. Daí um deles pode ir escrevendo uma nova linha de cada vez nesse arquivo e o outro pode ir lendo essas linhas novas. Expandindo nessa ideia de um arquivo comum entre dois processos, o sistema operacional oferece outra opção, os FIFOs, que se você estudou alguma coisa de estrutura de dados, funcionam como uma fila, first in, first out, ou seja, o primeiro elemento que entra é o primeiro elemento que sai. Você pode abrir um FIFO e dar um nome e abrir o mesmo FIFO a partir de outro processo. É quase como se fosse um arquivo. Agora, os processos podem se comunicar e a essa estrutura damos o nome de named pipe. E chamamos de pipe porque é como se fosse um cano mesmo, passando informação de um lado para o outro. Eles são limitados como os pipes simples ou arquivos. Um dos processos abre o named pipe para ler e o outro para escrever, e por isso também a comunicação só flui numa direção. Em todos os exemplos, um dos processos serve de produtor de alguma informação e o outro processo serve de consumidor dessa informação. E o mecanismo no meio, seja um arquivo ou um named pipe, serve meio como uma fila. Eu acho que o mecanismo mais simples de comunicação entre dois processos é uma fila, e o sistema operacional já oferece esses mecanismos faz décadas. Porém, no nosso mundo de web, internet e programas que funcionam como servidores, que seriam os produtores, e programas que funcionam como clientes, que seriam consumidores, esses mecanismos não funcionam tão bem, porque não se comunicam pela rede. Mas mesmo na mesma máquina, sem depender de rede, podemos simular a comunicação entre um servidor e múltiplos clientes usando named pipes ou arquivos. Porém, cada novo cliente conectando no servidor exige um novo named pipe ou arquivo, por isso existem os sockets.
No caso da internet, falamos sobre sockets de IP, que trafegam pacotes no formato TCP. Uma das vantagens de usar sockets é que o programa servidor se liga a uma porta no sistema, como eu já expliquei, e aceita conexões de múltiplos clientes. Mas diferente de arquivos ou named pipes, o servidor só precisa se comunicar através de um único socket, a partir de onde ele vai aceitando as conexões de múltiplos clientes. Além de só precisar de um único socket para abrir esse canal, a comunicação é bidirecional, então o cliente também pode enviar dados para o servidor e vice-versa pelo mesmo socket. No caso de Unix e Linux, além de um socket IP, existe o que chamamos de Unix sockets. Eles têm propriedades parecidas com sockets de IP, mas só servem para processos rodando na mesma máquina, já que não é um socket de rede. É a maneira preferida de fazer dois processos se comunicarem de forma eficiente, porque você só precisa de um socket no processo servidor para atender múltiplos outros processos clientes, que normalmente chamamos de workers, e ele abre um canal bidirecional, diferente de named pipes. No episódio anterior, eu expliquei como o servidor Nginx tem um processo master que serve como um servidor e ele cria diversos processos workers e, claro, eles se comunicam entre si via Unix sockets, canais versáteis bidirecionais. É como outros servidores que geram forks e workers fazem para seus processos coordenarem entre si, como um Postgres ou MySQL. No mundo web, onde hoje temos os tais microserviços, eles são basicamente processos, programas servidores que se ligam a uma porta de rede e abrem sockets IP aceitando conexões TCP e, em particular, oferecendo comunicação via o protocolo HTTP. Mas na prática são processos que se comunicam via sockets. Basta vocês entenderem que sockets, em particular sockets IP, obrigam um processo a se ligar a uma porta e são canais bidirecionais de comunicação. Em Unix como BSD ou clones como Unix, podem ser Unix sockets para comunicação de processo na mesma máquina ou sockets IP para comunicação de múltiplas máquinas numa rede TCP/IP. E no nosso mundo web, essa comunicação normalmente se dá através do protocolo HTTP, mas não é uma obrigação. Podemos ter outros protocolos mais eficientes, como o protobuf ou protocol buffers, que é um protocolo em formato binário que é mais eficiente que o HTTP, que é um protocolo texto, e o protobuf foi inventado pelo Google. Aliás, lembrem que protocolos binários sempre são mais eficientes que protocolos em texto, pelo simples fato que texto ocupa muito mais espaço. A explicação é muito simples. Num computador, representamos tudo no formato binário 1 ou 0. Você já deve ter aprendido isso, então eu vou resumir muito rapidamente. 1 byte são 8 bits. Em 1 byte você pode representar números inteiros de 0 até 255. E por que 255? Porque 2 elevado a 8 é 256. Um número como 1000 cabe perfeitamente em 2 bytes, se for representado binariamente. Mas se você preferir mandar o número 1000 como um texto, isso seria um texto de 4 caracteres. Em um sistema moderno que reconhece Unicode ou UTF-8, cada letra precisa de 2 bytes ou mais. Existe uma tabelona que mapeia cada caractere de cada alfabeto do mundo a um código. Em alfabetos ocidentais, 1 byte já resolve, mas kanjis de japonês precisa de pelo menos 2 bytes, por exemplo. Mas no caso do texto 1000, que é 10000, são pelo menos 4 bytes. Em resumo, o número puro sozinho em binário cabe em 2 bytes, mas sua representação em texto precisa de 4 bytes, ou seja, o dobro do tamanho. Iniciantes têm dificuldade de entender isso, mas comece decorando. O número inteiro 1000 é um elemento totalmente diferente do texto de 4 caracteres 1000. Isso fazia mais diferença numa época onde as redes eram extremamente lentas e hoje você não pensa muito nisso, porque qualquer um pode ligar nas porcarias de uma NET ou Vivo e pedir internet de 50 megabits teóricos ou mais. Mas se você tem um sistema que trafega milhões de gigas por hora, todo byte faz diferença, por isso, para muita coisa o Google usa o protobuf em vez de HTTP em seus sistemas. Para o seu dia a dia, não se preocupe tanto, o HTTP está de bom tamanho, mesmo porque hoje sabemos comprimir texto com algoritmos como o gzip, que podem derrubar o tamanho de um texto longo até menos de 1/10 do seu tamanho, mas isso é assunto para outro dia.
Eu também expliquei tudo isso porque a comunicação entre dois processos, usando um protocolo pesado como HTTP sobre TCP/IP, passando para os sockets que seu programa se conecta, vai precisar fazer uma coisa chamada marshalling ou serialização. Ou seja, internamente no seu programa, o dado, digamos o tal número 1000 puro, está numa variável que provavelmente é um inteiro de 2 bytes. Mas quando você enviar para fora do seu processo, como a exigência é o protocolo HTTP, você vai serializar, ou seja, transformar o número inteiro para um texto e cuspir pelo socket. Do outro lado, um outro processo cliente vai receber esse texto e vai ter que converter de volta para um inteiro, ou seja, desserializar o dado. Muitos dos bugs modernos em microserviços, ou seja, comunicação de processos através de HTTP, vêm de erros nessa conversão e desconversão. Fica esperto com isso. Mas eu estou me adiantando. Tudo isso foi para explicar as diversas opções que existem para comunicação entre processos. Você tem coisas muito simples como pipes, named pipes, arquivos, Unix sockets e até sockets IP. Para fazer um programinha besta que só roda localmente, falar com outro programinha que também só roda localmente na mesma máquina, obviamente usar um protocolo como HTTP é dar um tiro de canhão para matar uma mosca. É descomunal e ineficiente. Na pior das hipóteses, você vai querer usar um Unix sockets. Se você programa em C, existem bibliotecas como OpenMPI e OpenMP para facilitar programar a comunicação interprocessos na mesma máquina ou mesmo entre diversas máquinas. Entendido como processos se comunicam, vamos entrar dentro de um processo e falar de threads. Eu já expliquei nos episódios anteriores que uma thread tem acesso a toda a memória interna do processo. Então, se uma thread precisa se comunicar com outra thread, eles podem basicamente compartilhar uma mesma estrutura de dados. No caso de C, digamos um array ou uma lista ligada. Como fica tudo no mesmo espaço de memória, não existe a necessidade de usar mecanismos fora do processo, como um named pipe ou Unix sockets, porque você acessa o dado diretamente no endereço de memória virtual do processo. Mecanismos externos que eu falei antes existem porque um processo não enxerga nenhum endereço de memória externo ao seu espaço virtual alocado pelo sistema operacional. Por isso, comunicação entre threads é ordens de grandeza mais eficiente, mas com essa eficiência vem todos os problemas de mutex, semáforos, bugs de race condition e deadlocks que eu já expliquei antes. Programar com threads é um processo que tem que ser extremamente cuidadoso da parte do programador. O sistema operacional não tem como te proteger e você precisa garantir que uma thread não vai escrever em cima do mesmo endereço onde já tem outra thread escrevendo ao mesmo tempo. Num sistema que só opera com uma thread real, esse problema meio que não existe porque o scheduler do sistema operacional vai deixar só uma thread realmente rodar e a outra precisa esperar a vez, o tal do time slice que eu já expliquei. Mas em máquinas com 2 cores ou mais, realmente, 2 threads podem estar rodando exatamente no mesmo instante com paralelismo real. E é aí que os bugs que eu falei podem acontecer. Como eu disse antes, o problema todo é coordenação. Para piorar, vocês vão notar que existe a CPU com seus cores reais, o hardware de silício que rodam threads reais uma por core. E existem as threads que o sistema operacional organiza e gerencia. O tal scheduler do sistema operacional, como o CFS do Linux, tem acesso a esses cores físicos, mas os programas podem mandar criar 100 Linux threads. Então, numa máquina Intel i5 da vida com quad-core e hyperthreading, existem 8 threads reais que podem rodar em paralelo em cada determinado instante. Mas o sistema operacional pode gerenciar centenas ao mesmo tempo, fazendo seu scheduler e dando um pouco de tempo para cada uma, fazendo o tal context switching que eu já expliquei, tirando as coisas da mesa de uma thread, recolocando as coisas na mesa para outra thread e dando vez para ela. Para gerenciar essas threads, fazer o tal context switching, o sistema operacional precisa guardar o tal contexto em memória para cada thread. E eu já disse que uma thread vai gastar pelo menos 1 mega de memória. Então, quanto mais threads você criar, mais memória vai gastar.
Pior, quanto mais threads você criar, maior o trabalho de context switching. E pior ainda, quanto mais threads você criar, maiores as chances de seu programa ter aqueles bugs por não ser thread safe. Existe ainda outro agravante: criar threads é uma atribuição do sistema, mais especificamente da kernel. Para seu programa pedir para a kernel criar threads, você precisa fazer system calls, as syscalls, que eu já falei, e isso também não é barato. Aliás, se você não sabia, vale definir. Você pode pensar que a kernel do Linux, os drivers, os programas que vêm numa distribuição e os próprios programas que você escreveu é tudo a mesma coisa. São todos binários que rodam na máquina. Se você fez o que eu recomendei e estudou um pouco de Linux, você sabe que existe o comando sudo, o comando que escala seu programa para rodar com permissões de root ou administrador da máquina. Nesse caso, você sabe no mínimo que existem diferenças entre rodar como um usuário normal ou rodar como um root que tem acesso a tudo. Mas na verdade, o root não é a coisa mais poderosa do sistema, o kernel é que é. No final das contas, é o kernel que decide o que o root pode ou não pode fazer. Então, se você só chegou até o root, vamos entender outra coisa. A única coisa que tem acesso irrestrito a tudo da máquina, todos os dispositivos, toda a memória e pode executar qualquer coisa é a kernel. Na arquitetura de processadores Intel existem 4 anéis de permissão. A kernel boota e roda no chamado Ring 0 ou anel 0. Dentro desse anel, qualquer código tem acesso a tudo. Todos os seus programas, inclusive os que rodam via sudo, rodam do anel 3, o mais restrito de todos, é onde rodam os seus programas. E nos anéis 1 e 2 rodam os drivers e coisas de virtualização. Por exemplo, o VirtualBox carrega a kernel do OS que ele vai emular no anel 1. No anel 3, várias instruções de assembly da máquina não funcionam, como a instrução que muda de anel, obviamente, ou a instrução HLT que dá halt e para a máquina. O sudo simplesmente libera mais system calls para kernel, mas o programa ainda vai ter que fazer system calls e pedir coisas para kernel. Num processador ARM também existem rings, mas a numeração é ao contrário. O que ele chama de EL0 é o equivalente ao Userland, ou Ring 3 da Intel. O EL1 é onde roda a kernel. O mais importante é entender que existe Userland, que é onde rodam todos os seus programas, e Kernel Space, onde roda a kernel, a única entidade que tem real acesso a tudo do sistema. Chamar uma função dentro do seu próprio processo é extremamente barato. Chamar uma syscall é mais ou menos como chamar uma função em outro processo. Então você pode imaginar que vai acontecer algo parecido com um context switch toda vez. Fora isso, existe um salto de privilégio do Ring 3 para o Ring 0. Tudo isso custa, e ok, são microsegundos a mais toda vez, mas pense um servidor web com threads com milhares de usuários pedindo requisições HTTP e seu servidor criando threads para cada uma e matando todas que vão acabando, milhares por segundo, milhares de syscalls por segundo. Agora as coisas começam a ficar caras. Não tem nada mais rápido do que código que roda dentro do seu processo. Por isso você quer evitar fazer syscalls ao máximo que puder. Criar milhares de processos ou milhares de threads custa memória, custa context switching, custa escalar privilégios entre rings e parece que o povo do Node.js então estava correto em usar I/O assíncrono, certo? Calma, I/O assíncrono e event loops ou reactors é só uma forma rudimentar de concorrência em sistemas que não suportam outros mecanismos como threads. E justamente JavaScript não suporta threads, ele é monothread ou single thread. Então a sua única opção é usar um intervalo entre atividades de I/O como arquivos ou sockets para tentar fazer alguma coisa, mas isso é muito pouco. Eu já expliquei uma das soluções no episódio anterior, é fazer o que o Nginx faz, múltiplos processos, na média, um para cada core da sua máquina, ou seja, um processo para cada thread e cada uma delas com um reactor para aproveitar que chamadas de I/O costumam gastar tempo para completar. A grande vantagem num sistema como o Node.js, que é um processo de um único thread, é que você tem alguma concorrência graças a syscalls de I/O assíncrono do sistema operacional. E pelo menos não tem que lidar com as dores de cabeça de mutex e bugs de sincronia como race conditions ou deadlocks. Imagina o inferno extra que ia ser se JavaScript, além de tudo, ainda tivesse que lidar com mais esse tipo de categoria de bugs.
Interpretadores que dependem bastante do sistema operacional por baixo, como Python ou Ruby, possuem threads reais. Porém, existe um grande problema. Para ter boa performance, eles delegam muita coisa para módulos escritos em C. O SciPy, uma das bibliotecas científicas mais famosas do mundo Python, é quase inteira escrita em Fortran e C++. Por isso ela é veloz. Só uma casca é escrita em Python. Essas extensões ganham acesso às estruturas de dados internas dos interpretadores. É como se fossem parte do interpretador. Agora vem o grande problema. Elas não são necessariamente thread safe. Na verdade, a maioria não é. E você não tem como saber. Por causa disso, as threads de Python e Ruby, apesar de mapear para threads reais do sistema operacional e terem a capacidade de rodar em paralelo, acabam bloqueadas por um lock gigante do interpretador que justamente ganha o nome de Global Interpreter Lock, ou GIL. Com exceção de chamadas de I/O que conseguem rodar realmente em paralelo, as threads do interpretador são bloqueadas por causa da tal GIL. Elas ainda são úteis, mas não tanto quanto numa linguagem que não tenha o GIL. Na prática, assim como o JavaScript, tanto Python quanto Ruby acabam sendo essencialmente single-threaded, com algumas exceções como operações de I/O. Clones deles, como o PyPy ou o JRuby, como não precisam manter compatibilidade com extensões em C, podem desligar o GIL e usufruir de threads reais. Assim como o Node.js em 2009, eu já expliquei como o Twisted em 2002 em tal GIL. Elas a opção de colocar um event loop numa thread para atender milhares de requisições de I/O assíncronas e usar o intervalo enquanto espera essas chamadas completarem para executar alguma computação e assim ter um jeito rudimentar de concorrência. Obviamente, isso tem duas desvantagens. A primeira é que basta você fazer uma computação que demore demais e o event loop inteiro é bloqueado, mesmo que a chamada de I/O já tenha terminado, já que roda tudo na mesma thread. E a segunda desvantagem é que sua aplicação precisa ter muitas requisições de I/O para compensar, ou seja, é melhor se usado em servidores de rede, como um servidor de aplicações web. Esse modelo não funciona para programas que são pesados em computação só. Por isso, Node.js ou Twisted são indicados para aplicações web. No mundo Ruby, temos opções similares como o Event Machine ou o mais recente Async. No mundo Python, depois do Twisted, também foi criado o Tornado e o G-Event, que tem APIs mais modernas. Na prática, é a mesma solução em todos eles, um Event Loop rudimentar que chamamos de Reactor, que é gerenciado numa única thread, intercalando syscalls assíncronas de I/O e executando algum código nos intervalos. Do ponto de vista da programação do código, temos um problema. A forma como se programa um event loop é fazendo uma chamada de função assíncrona e passando como parâmetro uma segunda função que deve ser chamada quando o I/O acabar. Por exemplo, uma função de ler um arquivo de template de HTML na máquina recebe de parâmetro uma segunda função para preencher esse template e gerar o HTML final. Num sistema single-threaded, com tudo bloqueante, você escreveria essas chamadas de função uma embaixo da outra. Mas num sistema orientado a eventos, você precisa passar as funções subsequentes uma como parâmetro da outra. E isso cria o horroroso padrão de cascata, ou o que eu gosto de chamar de Hadouken de funções. Se você vê algo assim hoje em dia, é um jeito antigo de escrever. É hediondo e não há ser vivo no planeta que veja algo nesse formato e não sinta imediatamente vontade de vomitar um pouco na boca. No C já tínhamos algo parecido, mas não necessariamente só para concorrência. É o conceito de passar o ponteiro ou referência de uma função como parâmetro de outra função. Chamamos isso de callbacks. Interfaces gráficas em VB, Delphi ou Java Swing também tinham esse conceito com listeners, por exemplo. É um jeito rudimentar de se encadear funções onde uma depende do resultado da outra dentro de um event loop. Toda a interface gráfica é basicamente um loop também. Na prática, você tem um callback para quando tudo dá certo e outro callback para quando dá algum erro. O Twisted do Python introduziu um conceito de código, os deferreds. Em vez de chamar uma função, você cria um objeto que pode ser encadeado. Esse objeto basicamente engloba a tal chamada assíncrona,
por exemplo, e você pode configurar esse objeto chamando métodos como addCallback. É quase a mesma coisa que antes, mas como estamos encapsulando a função num objeto, ele fica um pouco mais maleável de se trabalhar no seu código, sem precisar virar um callback hell ou um Hadouken que falei antes. No mundo web, o framework jQuery adicionou a mesma construção com o mesmo nome, deferreds. Assim você pode configurar uma chamada Ajax e conectar callbacks. Na prática, você encapsula uma chamada assíncrona num objeto que você vai deferir a execução para algum ponto no futuro. Normalmente, depois de ter a oportunidade de configurar esse objeto com callbacks ou esperar outros deferreds ficarem prontos e executar tudo de uma vez só, por exemplo. De qualquer forma, é uma forma melhor do que ter Hadouken de callbacks. Retomando, fazer esses calls é caro, context switching é caro, chamar coisas, funções dentro do próprio processo é rápido e barato. Dentro do seu processo existe seu código transformado em binário e você tem suas funções lá. Funções que demoram demais para executar bloqueiam todo o seu processo ou thread. E se fosse possível pausar uma função antes dela acabar, deixar ela de lado e dar chance de outra função rodar dentro do mesmo processo. E eu não estou falando de criar duas threads, eu estou falando de na mesma thread a função ser pausada, deixar outra executar e daí voltar a executar a primeira. É como se fosse uma thread, mas como é tudo dentro do mesmo processo, sem syscalls, sem context switching, é para isso que serve uma corrotina. Pense em uma função com múltiplos pontos de suspensão que você pode pausar e continuar ou resumir depois. Em particular, um caso especial de corrotina se chama Fiber ou Generator. Se você já brincou com classes de enumerators ou iterators em Python ou Ruby, sabe para que elas servem. Elas são basicamente funções ou métodos como qualquer outro. Mas dentro desse método, faça de conta que existe um loop gigante, indo até infinito. Significa que esse método vai bloquear tudo e você não vai rodar mais nada para sempre. Mas de dentro desse loop, você pode chamar uma função, normalmente nomeada como yield, que vai devolver o controle para o código anterior que chamou o método. Agora, esse código anterior pode executar outra coisa e quando quiser pode chamar o método resume para resumir a execução desse método com um loop gigante e ele vai dar yield de novo e assim por diante. Se você lembra de quando eu falei do Windows 3.1, isso seria algo parecido com uma multitarefa cooperativa. Fibers são funções ou objetos de execução, onde você codifica pontos de suspensão ou pausa da execução. A maioria das linguagens atuais tem algo assim. Os nomes vão variar, mas você pode ouvir corrotina, fiber ou generator e é basicamente a mesma coisa. Python tem, Ruby tem, JavaScript tem, Swift tem, Kotlin tem, todo mundo tem algo assim. De qualquer forma, para que servem essas corrotinas que pausam e podem ser resumidas se elas não rodam em paralelo? Em princípio, elas se parecem com threads, elas estão dentro do processo, portanto têm acesso a todas as estruturas de dados do processo. Porém, como elas não rodam em paralelo, não existe a situação de uma querer escrever em cima dos dados da outra. Você que tem que manualmente pausar e manualmente resumir uma fiber. Portanto, você tem controle. Por isso elas são mais simples de se trabalhar do que threads. Mas elas não rodam em paralelo. Então se parecem mais com as threads de Python ou Ruby, que apesar de terem a capacidade de rodar em paralelo, já que mapeiam para threads reais do sistema operacional, existe o GIL, que vai bloquear. Mas diferente de threads, não precisamos de chamadas para kernel. Elas são simples abstrações dentro do seu programa em userland. A existência dessa construção na linguagem facilita a programação de concorrência. Eu não disse que a forma rudimentar é uma função recebendo callbacks para chamar outras funções quando vier o evento que determinado I/O finalizou? Depois inventamos deferreds, que já ajuda. Porém, podemos usar fibers para escrever o mesmo código que seria um Hadouken de callbacks, quase como se fosse programação imperativa tradicional. Só que o yield bloqueia até a chamada voltar e daí ele resume daquele ponto. Então, veja no exemplo como é um código Hadouken.
Agora veja o mesmo código usando fibers e a chamada de yield, e você vai ver como de repente, do ponto de vista do código, tudo ficou mais simples e sequencial. Então só por isso já temos um ganho absurdo em legibilidade e, por consequência, mantenabilidade do código. Do ponto de vista do código, se somarmos um event loop com I/O assíncrono, conseguimos ter algum nível de concorrência, e com Fibers conseguimos ter um código que não é tosco. Estamos chegando em algum lugar aqui. Com isso, JavaScript com Node.js, Python com Twist de Tornado ou Gevent, Ruby com Event Machine ou Async, todos têm a possibilidade de usar essa arquitetura de reactors, porque no fundo quem realmente faz a mágica é a kernel e suas syscalls assíncronas, como EPOL, KQ ou IOCP. Porém, todas as bibliotecas que fazem chamadas síncronas, ou seja, do jeito bloqueante, precisam ser reescritas para usar esse recurso de fibers ou generators. Daí você entende por que em Python ou Ruby esse suporte é mais complicado e por que no Node.js é mais fácil, porque o Node já nasceu com suas bibliotecas sendo criadas para serem assíncronas. Isso ajuda em linguagens que têm dificuldades com paralelismo de threads reais. Vamos falar das que têm acesso a threads reais sem o problema de um GIL ou lock global, como Java ou C#. Para elas, existem thread pools. Em vez de ficar criando 500 threads à torta e à direito sem controle, você limita quantas threads vão de fato existir simultaneamente. Como eu já disse antes, uma média de uma thread por core da máquina. Tanto em Java quanto C#. Elas costumam ter alguma coisa como uma classe thread pool, literalmente um tanque de threads. E melhor ainda, quando tem outra abstração chamada task ou tarefa. A grande vantagem você vê num loop em uma lista gigante, onde você quer processar cada elemento dessa lista em paralelo. Só que se você ficar criando uma thread para cada elemento e a lista tiver 500 elementos, você vai acabar tendo umas 500 threads para o sistema gerenciar. Ao passo que se você usa tasks, que é só uma abstração, e configurar a thread pool para ter só 5 threads, mesmo a lista tendo 500 elementos, você nunca vai ter mais que 5 threads rodando ao mesmo tempo. Uma thread pool funciona como se fosse um load balancer de threads, vamos dizer. Nós usamos o conceito de pool em tudo que é recurso caro. Por exemplo, bancos de dados, nós usamos connection pools. Mesmo se tiver 500 navegadores simultaneamente conectando no servidor de aplicação, não vamos abrir 500 conexões no banco. Vamos configurar um pool de conexões para, digamos, 100 conexões. E é só isso que vai existir. Os primeiros 100 vão usar essas conexões. Quando o primeiro acabar, ele devolve a conexão para o pool e agora o próximo esperando vai pegar e usar e assim sucessivamente. A mesma coisa em thread pools, e esse é um dos principais conceitos que você tem que saber em arquitetura de concorrência e paralelismo. Pools e filas. É como numa agência de banco, é dia de pagamento. 100 pessoas aparecem na hora do almoço, mas só vai ter 10 caixas. As 10 caixas representam o pool, e assim vamos tendo 10 pessoas sendo atendidas simultaneamente e as outras esperando na fila. É assim que o scheduler de threads funciona também, e é assim que podemos ter algum controle sobre as threads do sistema operacional. No mundo .NET, você tem classes como Parallel e Task, que abstraem esses conceitos. Em Ruby, também temos uma biblioteca chamada Parallel, que vai abstrair pools de forks ou pools de threads. No mundo de Mac e BSD, existe o Grand Central Dispatch e seus dispatch queues. Enfim, cada linguagem ou sistema operacional vai oferecer alguma coisa que tem essa arquitetura. Alguma combinação de queues ou filas e pools. Preste atenção, você raramente quer usar threads reais diretamente, especialmente em grandes quantidades. Se precisar de threads, sempre use pools, queues e tasks. Esse conceito também se estende para a computação distribuída. Até agora, sempre falamos de um código que, na hora que precisa, carrega alguma forma de executar uma tarefa em paralelo, ou um fork para gerar um novo processo, ou criando uma nova thread, ou agora criando pools. Mas existe a opção de já ter essa segunda entidade pré-carregada esperando, um segundo processo ou uma thread ou algo assim. Em Java, sempre tivemos no Enterprise Edition os JMS ou Java Message Service. No mundo Ruby on Rails, usamos coisas como Sidekick. A aplicação conecta a uma fila representada num banco de dados Redis e existem um ou mais processos que ficam pré-carregados e ouvindo nessa mesma fila.
Chamamos esses processos secundários de workers. Temos isso em quase toda a linguagem, uma fila e vários workers. E como é um número limitado de workers, é como se fosse um pool também. No mundo .NET temos opções como o projeto Hangfire. No mundo Python temos projetos como Celery ou RQ. No mundo Node.js temos coisas como o Queue. No mundo Java temos Message Queues JEE ou Background Jobs no Spring. O conceito é sempre o mesmo, algum tipo de fila, como um RabbitMQ, Redis ou qualquer coisa assim, e diversos workers consumindo dessas filas. É uma solução de paralelismo que funciona tanto na mesma máquina quanto em diferentes máquinas, representando um tipo de computação distribuída. Outro nome que você vai ouvir associado a esses mesmos conceitos são background jobs. Esse tipo de solução resolve a grande maioria dos problemas reais que temos hoje. Mesmo numa aplicação single thread que tenha um reactor, ainda temos operações que custam tempo e processamento, que eu já expliquei que vão bloquear o event loop. Em vez de executar isso no processo principal, podemos enviar uma mensagem a uma fila e deixar outro processo ou worker fazer esse trabalho pesado, e assim deixar o reactor principal mais leve e mais rápido. Mas ainda assim, gostaríamos de alguma coisa mais eficiente dentro de um mesmo processo. E até agora não chegamos lá ainda. Mas se você prestou atenção aos episódios anteriores, existe sim uma construção para definir concorrência em sistemas operacionais e hardware que não tem mais do que uma thread real. Seria uma green thread, ou seja, uma thread que só existe em userland e não em kernel space. É o que o protótipo do Java original tinha no começo quando foi desenhado para set-top boxes, tipo os Tivos, como eu expliquei em outro episódio. Um conceito de hardware barato do começo dos anos 90 que não rodaria nada muito mais potente que um DOS. Se quiséssemos programar concorrência, não haveria threads reais, mas mesmo assim podemos programar concorrência com green threads, só que elas nunca vão rodar em paralelo, lembram? Uma coisa é ter concorrência, outra coisa é ter paralelismo. Ter paralelismo implica concorrência, mas não o oposto. Coroutinas, fibers ou generators que eu expliquei antes seriam mecanismos para chegar em green threads, funções com pontos de suspensão, onde podemos gerenciar várias delas ao mesmo tempo e executando um pouco de cada uma de cada vez. À primeira vista, hoje que temos máquinas multicore com múltiplas threads, com paralelas que são reais, para que serviriam green threads? E para muita coisa. Eu já repeti várias vezes e eu vou repetir de novo. Threads custam memória, talvez 1 mega. Tem context switch caro, executado pelo scheduler da kernel. Tem syscalls que precisam pular de userland para kernel space. Green threads são baratas, dependendo da linguagem, pode custar talvez na ordem de 2 kilobytes, ou seja, umas 500 vezes mais leves que uma thread. Elas estão dentro do mesmo processo em userland e não dependem de syscalls nem de context switching da kernel, ou seja, comparado com threads, elas são realmente muito mais baratas, mas tem um problema. Só com o que sabemos até agora, elas não rodam em paralelo. Aí que você se engana. E se usássemos o conceito de thread pools e fizéssemos um código que pegasse milhares de green threads e mandássemos executar num pool de threads reais? Basta construirmos um scheduler em userland que se encarregaria de fazer esse load balancing de green threads entre threads num pool. E, muito bem, chegamos à base de um Scala, Clojure, Go, Erlang e, por consequência, Elixir. Erlang, nos anos 80, fez o seguinte: quando sua VM bin sobe, ele sequestra os recursos da máquina para ele, o I/O, a memória e principalmente as threads reais do sistema operacional. Ele roda um scheduler em userland para cada thread real. As funções em Erlang não são só fibers, elas são coroutinas e a VM tem o poder de arbitrariamente pausar uma função quando bem entender, ou seja, ela não depende que você tenha programado um yield na função para devolver o controle. Ela vai pausar, quer você queira ou não, exatamente como a kernel do Linux faz com seus programas, ou seja, o Erlang implementa o equivalente a um scheduler preemptivo de green threads em userland e em vez de fibers, ela tem coroutinas de verdade. Mas o Erlang tem algo mais importante ainda.
Um dos problemas de uma thread é que se ela tem problemas, exceções, erros e outros bugs, ela pode corromper toda a memória do processo. Então basta uma thread fazer bobagem e seu processo inteiro pode crashear. Para evitar isso, o Erlang resolveu que cada uma dessas suas corrotinas não compartilhasse nenhuma memória com outras corrotinas. Na verdade, para dificultar nosso vocabulário, dentro do Erlang ele chama essas corrotinas que estão executando de processos. Não confunda com processos de verdade de um Linux, apesar do comportamento ser similar. Existem funções normais, como de qualquer outra linguagem, mas existem esses processos de Erlang. Como esses processos não enxergam memória de outros processos, se você quiser fazer um processo se comunicar com o outro, temos o equivalente a um Unix Sockets, se fossem processos de Linux, canais bidirecionais por onde eu posso enviar mensagens. Essas mensagens são estruturas de dados, de novo, não compartilhadas. A VM do Erlang, assim como um OS Linux, aloca espaço de memória protegida para cada processo, mas diferente da kernel Linux, que aloca 1 MB para estruturas de um processo ou thread, o Erlang não precisa alocar mais que 2 KB para cada processo. O processo vai recebendo mensagens no mailbox, um tipo de fila, e escolhe o que fazer com essas mensagens quando quiser. Quando um processo termina ou crasheia, existe um garbage collector para cada processo individualmente. E isso para mim é o que diferencia Erlang de todo o resto. Um processo que é um green thread com bug não afeta e nunca corrompe o resto do sistema, já que ele não compartilha nada. Eles não compartilham ponteiros nem nada e por isso nunca tem a capacidade de desestabilizar o sistema. Por isso eu costumo dizer que a VM bin do Erlang é quase como se fosse um mini Linux. Para ficar mais similar ainda, os Linux têm um processo master que, dependendo da distro, pode ser um initd ou systemd ou outro que sobe daemons, que já expliquei antes, são processos especiais, serviços do sistema. No Erlang temos a mesma coisa, só que se chamam supervisors. Eles se encarregam de quando você subir sua aplicação no boot da VM do Erlang, vai subir os supervisors que vão iniciar os processos necessários e garantir que se um deles crashear, ele vai subir um novo no lugar. Eu expliquei em 2 minutos o Erlang, mas pense em Erlang mais como um Java, uma máquina virtual que te oferece diversos serviços, incluindo coisas que o Java ou o .NET não tem, schedulers e processos, esses processos sendo green threads. Tudo rodando em userland e por isso extremamente barato. É tão barato de fato que podemos fazer o que eu expliquei que fazíamos antigamente. Toda nova conexão de rede, antes a gente gerava uma thread real para lidar com ela. Mas com o C10K descobrimos como é caro e não escala ficar criando threads reais o tempo todo para toda a conexão. 10.000 threads consumiria 10 GB de RAM, mas 10.000 processos de Erlang consumiria só 19 MB. Portanto, com essa Green Thread é ordem de grandeza mais barato, podemos voltar a criar uma Green Thread por conexão se quisermos. Entenderam a diferença? Green Threads são ordens de grandeza mais eficientes que uma thread real. E se a máquina virtual tem seu próprio scheduler para gerenciar a thread real, para rodar as Green Threads, temos paralelismo de verdade. No Java normal não temos essas construções, mas outras linguagens por cima do Java, como Scala e Clojure, implementam estruturas similares de Green Threads e Schedulers. Em particular, o Scala introduziu o framework Akka por volta de 2009, que implementa a arquitetura de Actors. Actors é como eu chamo essa função especial no Erlang, os processos, que tem características de corrotinas com múltiplos pontos de suspensão, com mailboxes que servem como filas de comunicação, e onde as mensagens trocadas entre processos não compartilham memória, nunca trafegam coisas como ponteiros, mantendo as green threads isoladas entre si. Isso é um Actor basicamente. Por isso, tanto o Erlang quanto o Scala compartilham de arquiteturas similares, apesar das linguagens em si serem bem diferentes. O Jonas Bonner, criador do Akka, se inspirou diretamente no Erlang para fazer o framework do Scala, por isso eles têm conceitos similares. Lembram quando eu expliquei que os schedulers de thread de Linux e o próprio suporte de pthreads eram ruins no Linux, que só depois de 2007 na kernel 2.6 que ganhamos o NPTL e o CFS do Igor Molnar?
eu expliquei que o sistema operacional mapeia uma estrutura de thread para cada core real do hardware, o tal modelo 1 para 1. Mas se você adicionar um scheduler e múltiplos green threads em userland, voltamos ao modelo de M para N, que eu disse que a IBM tentou implementar no Linux com o projeto NGPT. Lembram que eu falei para vocês guardarem essa informação? Estamos revisitando o tema agora. O Go faz mais ou menos a mesma coisa. O que o Erlang chama de processo, em Go se chama Go Routine. Só que eu diria que as Go Routines são mais baixo nível do que um actor de escala. No Erlang, assim como no Linux, cada processo ganha um PID, ou Process ID, um número que identifica unicamente cada processo rodando. Esse PID serve como um e-mail, e um processo pode mandar mensagens para outro processo através desse PID. O Erlang é tão versátil que podemos mandar mensagens para um PID de um processo em outra máquina. O Go tem uma outra abstração, as channels, literalmente canais. Duas Go rotinas podem compartilhar uma mesma channel. Uma Go rotina escreve num channel e a outra Go rotina pode ficar escutando no mesmo channel. Lembram de algo similar que eu expliquei hoje? Na prática não me parece nada muito diferente de um named pipe entre processos Unix, um canal unidirecional bloqueante. E eu disse que Go rotinas e channels são mais baixo nível que actors de Erlang ou Scala, porque eles permitem trafegar qualquer coisa, incluindo ponteiros de memória, ou seja, eles compartilham memória entre si. E, portanto, tem os mesmos problemas que programar com threads reais. Se você escolher trafegar ponteiros, vai precisar lidar com mutex e locks e os temidos bugs de race conditions e deadlocks. Diferente de Erlang ou Java, o Go não é uma máquina virtual cheia de serviços. A filosofia e os usos são diferentes. Ele tem um runtime por causa do controle das Go rotinas que podem rodar em paralelo. Diferente do scheduler de Erlang, que é preemptivo, o scheduler de Go é cooperativo. Ele espera determinados eventos numa Go rotina, como syscalls, para receber o controle de volta e dar a vez para outra Go rotina. É menos sofisticado do que Erlang nesse caso, mas é mais leve e mais previsível também. E obviamente por causa disso, ele é automaticamente mais poderoso do que Node.js e mais simples de programar aplicações complexas. Assim como o Erlang ou Scala, um reactor é desnecessário, porque eles têm schedulers que podem pausar uma corrotina quando alguma coisa como I/O bloqueante é executado. Na minha opinião, schedulers em userland para corrotinas são melhores do que reactors. Reactors são interessantes em linguagens que não têm como ter schedulers em userland. A premissa para isso é acesso irrestrito às threads reais sem locks globais que Python ou Ruby tem. Do ponto de vista puramente dos interpretadores ou máquinas virtuais, temos PHP, Python, Ruby, Perl e JavaScript, que são todos interpretadores. Alguns têm acesso a threads reais, mas na prática todos são essencialmente single-threaded, com locks globais que chamamos de GIL por conta das antigas extensões em C. Em todos eles, a opção de um reactor com a ajuda de fibers para não complicar a programação é a melhor solução para a concorrência. Erlang e Java são máquinas virtuais. No caso de Java, significa que Scala, Clojure ou mesmo Kotlin, todos rodam sobre a mesma máquina virtual. Essas VMs são excepcionais trabalhos de engenharia e foram feitos para sequestrar todos os recursos da máquina. O melhor caso de uso é seu programa e a VM rodarem sozinhas na máquina e elas gerenciarem tudo. E mais do que isso, o melhor caso é que uma vez iniciadas, elas não fiquem rebutando toda hora. Guardem essa informação para o episódio de DevOps. Erlang, na minha opinião, é quem tem as melhores abstrações de concorrência e, por consequência, Elixir também, já que ele basicamente gera bytecodes para a mesma VM usando os mesmos frameworks. Em Java, Scala e depois Clojure e Kotlin adicionaram abstrações de linguagens e bibliotecas para facilitar a concorrência, inclusive no caso de Scala e Clojure, implementando schedulers userland e passando a adotar o conceito de green threads, que o Java nativo não tem. O C# veio copiando cada uma dessas coisas de outras linguagens, como Fibers, Thread Pools e tudo mais, mas que eu me lembro ele não tem schedulers em userland nem green threads. Kotlin, Swift e C# tem sim
classes chamadas schedulers, que não é a mesma coisa que eu falei de Scala ou Go. Eles não são serviços do runtime, eles são classes para agendar coisas para o futuro, como um cron num Linux, onde você diz para determinada tarefa rodar numa thread num determinado horário ou numa determinada frequência. Os nomes se confundem, eu sei, mas schedulers de Kotlin, por exemplo, é como se fosse um cron. O Go é uma linguagem que compila binário nativo, assim como o Rust ou C. Mas o Go possui um runtime, pense um pedaço grande de código que gruda no seu para gerar o bináriozão final. Ele tem um scheduler real cooperativo e oferece green threads com coordenação via channels, que, como eu disse, parece meio como named pipes, como eu expliquei no começo do episódio. Rust e outras linguagens como Crystal ainda não têm o mesmo nível de concorrência e paralelismo. Mesmo em Rust, o suporte a I/O assíncrono demorou para chegar. Crystal está agora ganhando suporte experimental a rodar Fibers em paralelo, mas nenhum dos dois possui schedulers em userland que vem pré-embutido no runtime da linguagem como o Go. Se não ficou claro, JavaScript não tem paralelismo. Ele é a mais simples de todas as linguagens e muito do investimento em engenharia no Google se focou em tornar o V8 muito bom em cuspir código nativo. Portanto, ele é um just-in-time compiler, um JIT muito bom. Ele não tem sintaxe complicada, não tem bibliotecas padrão para manter e, obviamente, não oferece scheduler userland também. Ele não tem uma GIL como Python ou Ruby, mas também não tem a threads reais. Sua única forma de concorrência são generators ou fibers, em multitarefa cooperativa. E na falta de threads e schedulers, essa multitarefa é controlada num Event Loop Reactor. No máximo dá para fazer fork para outros processos, porém JavaScript troca performance por uso de memória, então copy on write do Linux não ajuda muito porque ele faz JIT, então muita coisa não pode ser reaproveitada entre processos. Por isso eu tendo a dizer que, apesar de ser rápido, é uma das linguagens mais rudimentares que temos. Eu ia falar sobre a parte da programação, mas como já está comprido pra caramba de novo, eu vou só resumir. Eu expliquei até agora sobre como as coisas funcionam por baixo. Agora, como tudo isso fica no seu código? Se lidarmos com threads reais, eu já expliquei que precisamos ficar programando mutexes para lá e para cá. Em linguagens antigas como Java ou C Sharp, que expõem threads reais, você ainda precisa se preocupar com isso. Em Go, também você precisa se preocupar com isso, porque ele transporta ponteiros nos channels entre Go rotinas, ou seja, o oposto de um Erlang ou Elixir que não compartilha nada entre seus processos. Portanto, ficou na sua mão como desenvolvedor se virar com sincronização e coordenação. Experimenta criar um deadlock no seu channel de Go, seu programa crasheia. É um dos motivos de por que eu fico meio decepcionado com o Go em 2019, já que poderia ter oferecido abstrações melhores direto na linguagem. Mas é uma opinião pessoal. O mesmo problema acontece num C ou C++, onde eu tenho acesso a tudo, incluindo ponteiros. Esconder ponteiros é uma decisão de design da linguagem. Mas assim como o GoTo desapareceu, null é considerado ruim hoje em dia, ponteiros também já haviam sido aposentados quando o Java foi criado, não era para ser nenhuma novidade. De qualquer forma, Node.js no começo, por 2010, tornou famoso o estilo porco de programação com callbacks. Twisted e jQuery tornaram famosa a abstração de deferreds. E Scala, não lembro se foi o primeiro, mas foi um dos que ajudou a popularizar o termo future. Não deixa de ser uma pequena evolução sobre deferreds. Na prática, é mais uma forma de encapsular uma execução futura num objeto, um tipo de placeholder. Em vez de fazer sua variável receber direto o resultado de uma chamada assíncrona ou mesmo uma chamada externa, tipo uma chamada HTTP, que não se tem certeza se vai completar, ou uma query num banco, você faz a variável receber um future, e esse future encapsula essas chamadas incertas. Quando o future executar e resolver, ele é substituído pelo resultado. Ninguém mais usa os nomes deferred ou futures ou mesmo delay. O próximo passo nessa evolução são promises, em particular o famoso spec A+. Se você está em JavaScript faz alguns anos, já deve estar de saco cheio de ouvir falar de promises. 2 ou 3 anos atrás eu dizia que a ironia de promises é que elas
permaneciam sendo promessas. Enfim, na prática, promise é, como eu já falei antes, de deferred ou futures, um objeto que encapsula alguma chamada incerta. Esse objeto é encadeável e customizável e costuma ter métodos como then e catch, que é onde você adiciona callbacks como o add callback do deferred twisted. Java 8 tem completable future, frameworks como Guava tem settable future, JavaScript tem promise A+. Deferred, delays, futures, promises são termos que acabam sendo usados um no lugar do outro, mas hoje em dia as pessoas falam mais em promises. Sobre os objetos de promises, podemos adicionar o que chamamos de syntactic sugar, ou literalmente um açúcar na sintaxe da linguagem, para não ter que lidar com objetos de promise diretamente, nem essas configurações via then ou catch. Se não me engano, a Microsoft desenvolveu a sintaxe de async await para o C# e várias outras linguagens implementaram algo similar. Voltando um pouco, em linguagens que têm threads costuma também existir a função de join. Por exemplo, você pode criar um array ou lista com 10 threads. Ao criar todas elas, o código pai que está criando pode chamar join em todas elas. Assim, o programa principal fica bloqueado até todas elas executarem e retornarem. Daí ele continua a execução com o resultado de todas as threads, que garantidamente já acabaram de rodar. Async e await é quase a mesma coisa. Funções marcadas como async costumam devolver um objeto promise e o await é como se fosse um join numa thread ou um yield num fiber. É tipo um join numa promise, esperando que ela resolva para depois continuar. A diferença é que async await é uma semântica que pode ser usada em threads, green threads ou corrotinas ou fibers. Então é como se fosse join para coisas que não são threads. Todo programa que você escreve são trechos de código que chamam outros trechos de código, uma função chamando outra. Processos, threads, userland e kernel space, context switching, schedulers de userland, corrotinas, fibers, generators são construções do sistema operacional, interpretadores, runtimes ou máquinas virtuais para modelar e executar concorrência e paralelismo. Recursos das linguagens como filas, mailboxes e channels, promises e async await são recursos das linguagens para facilitar a programação de concorrência e paralelismo. E finalmente, chegamos ao final desse tema. Eu espero que tenham aprendido o suficiente para começar a entender como as diferentes linguagens lidam com concorrência e paralelismo, o que de fato acontece por baixo dos panos, e não misturem o que uma linguagem pode ou não pode fazer. Na prática, hoje em dia, todas as linguagens têm recursos muito bons. Alguns servem para coisas que os outros não são tão bons, então nenhuma das linguagens que eu falei aqui é obrigatoriamente melhor do que a outra. Não adianta ser só rápido, não adianta só ter concorrência massiva. Uma boa linguagem, primeiro, precisa de um ecossistema que gera resultados com eficiência. Quanto menos desperdício, quanto mais resultados para determinado caso de uso, melhor. Estamos já faz muito tempo nesse assunto de back-end e o assunto de concorrência se esticou bastante. Eu ainda estou em dúvida se semana que vem ainda adiciono mais um tema de back-end que é relacionado a gerenciamento de memória ou se eu já vou direto para o assunto final da série que é DevOps. Eu ainda vou pensar. Se ficou com dúvidas, não deixe de mandar nos comentários abaixo. Se curtiu, mandem um joinha, compartilhe com seus amigos, não deixem de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê semana que vem. Até mais!